então abrir o Photoshop e vou abrir o desenho do leãozinho. Então, ao contrário do que a gente tinha feito no Illustrator, onde a gente criava um arquivo e inseria o bitmap, a imagem, o PNG do desenho em cima da prancheta, aqui a gente vai abrir diretamente o arquivo. Por quê? O Photoshop faz operações, transformações, edições em cima de uma grade de pixels e a nossa imagem, o arquivo de base da ilustração, é um bitmap, ou seja, um arquivo que é, no fundo, uma grade de pixels, quadrados coloridos. Então, faz sentido a gente abrir isso direto no Photoshop. É esse arquivo aqui. Antes de começar, antes de fazer qualquer explicação, tá? Eu só vou pedir que vocês façam algumas transformações comigo. Primeira coisa, a gente também tem camadas, que nem a gente tinha no Illustrator. Os atalhos de zoom que eu dei antes continuam valendo, tá? Então, a gente tem essas camadas aqui. Vocês vão ver que ele abriu a imagem com um plano de fundo, uma camada de base, base que vem para todos, né? Uma camada comum a todos os arquivos. E ela veio já bloqueada. Então, se vocês clicarem em cima daquele cadeado, ela desbloqueia. Então, aqui vocês podem ter a camada que vocês importaram. E só vou trocar de nome aqui para arte original, sei lá, original, pronto. E vou bloquear de novo isso aqui. E aí eu vou começar a desenhar em cima dessa arte de base. E vai funcionar bem diferente, tá? A primeira coisa que eu queria que a gente fizesse é... Eu sei que vocês já viram que tem aqui uma ferramenta de retângulo, etc., mas vamos usar depois, tá? A gente vai começar de um outro jeito, lembrando que a ideia é conhecer o programa, certo? Então, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, vocês localizem aqui em cima a ferramenta letreiro retangular, deve ser marquee em inglês. E essa ferramenta, ela delimita uma área. Ela delimita uma área retangular ou uma área circular, ou elíptica, né? Se vocês mantiverem aqui o Shift, vocês conseguem fazer uma seleção circular. Eu vou voltar aqui para o letreiro retangular, tá? Vocês podem ver que estou fazendo várias seleções. Cada vez que eu faço uma seleção, né, eu desfaço a outra, a menos que eu mantenha o Shift pressionado. Se eu mantiver o Shift pressionado, vocês podem ver que cria um sinal de mais do lado do cursor e ele vai adicionando essas seleções. Bom, mas essas seleções não estão fazendo nada, né? Elas não estão pintando nada. Então, para pintar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar editar, preencher aqui, ó, Shift F5, e vamos colocar a cor do primeiro plano. A cor do primeiro plano, só vou cancelar isso aqui, é o mesmo que tinha no Illustrator, esse diálogo aqui que agora parece estar um pouquinho menor. Tá, então aqui é a cor do primeiro plano que a gente define, 2 cliques, do mesmo jeito que a gente definia no Illustrator. Aqui está um pouquinho diferente do que da visualização do vídeo que eu estava mostrando do Illustrator, porque aqui eu marquei somente cores da web. Se eu desmarcar isso, ele volta exatamente com a mesma configuração. Tá? Então, ok, escolhi qualquer cor. Agora eu vou fazer editar, preencher ou Shift F5, vamos lá. E vou escolher a cor do primeiro plano. E não consegui pintar. Porque é importante quando os programas em geral mandarem avisos, vocês pararem e lerem os avisos, né? Às vezes eu mesma não faço isso, mas é bom a gente fazer. Então, o que está acontecendo? Ó, não foi possível preencher porque a camada está bloqueada. Sim, eu coloquei um cadeado ali. Se eu tirar o cadeado e fizer Shift F5, vamos lá, Shift F5, cor do primeiro plano, ok, ele preencheu, que beleza. Mas agora, veja, eu não consigo mover isso e preservar o que está atrás. O Photoshop tem aqui a ferramenta mover, semelhante ao Illustrator. Vocês podem ver que o cursor aqui vai virar uma tesoura. E olha só, eu tirei um pedaço do desenho original. Por que isso? Porque, como eu falei antes, o Photoshop opera sobre uma malha de pixels. O Photoshop não tem
na frente, atrás. O Photoshop não sabe o que é um contorno, o Photoshop não sabe o que é um círculo. São só um monte de quadradinhos pintados com cores diferentes, e quando a gente afasta, a gente tem a impressão de que aquilo está organizado como um círculo, um quadrado, e etc, etc. Outra coisa que vocês também vão notar muito rapidamente é que o Photoshop só tem um nível de Ctrl Z. Então, se eu fico dando Ctrl Z, olha só, ele vai e volta. Então, vocês podem usar Ctrl Alt Z. O que eu vou fazer agora? Eu vou desfazer essa seleção, selecionar, cancelar a seleção, ou Ctrl D. Vamos aprender esse atalho, Ctrl D. E eu vou criar uma camada nova. Então, aqui em camadas, tem esse menuzinho, esse botãozinho. Eu estou artificialmente dizendo para o Photoshop que eu quero objetos novos. Eu estou dizendo para o Photoshop que agora eu tenho duas camadas diferentes de malhas de pixel. Então aqui eu posso fazer a seleção do rosto do leão. Estou com espaço aqui para fazer o pan. E agora Shift F5. Vou usar a cor do primeiro plano. Vou voltar aqui sempre, né, para a ferramenta mover. E agora eu consigo mover, ver o que está por baixo. Tá, perfeito. Antes eu não conseguia fazer isso. Eu vou fazer Ctrl D para desfazer a seleção. E agora, ó, eu posso mover isso livremente. Mas eu não estou movendo um retângulo. O Photoshop não sabe o que é um retângulo. Eu estou movendo um grupo de pixels pintados com a mesma cor. Então, eu vou agora trocar o nome. Isso aqui vai ser a face, digamos assim. E vou fazer, como eu fiz no Illustrator, criar os olhos. Então, eu vou criar uma nova camada. Vou usar aqui a ferramenta letreiro elíptico. E vou pintar com outra cor. Editar, preencher, cor do primeiro plano. Mas eu vou escolher uma outra cor, então eu posso clicar só aqui em cor. Tá? E aí ele deixa eu escolher qualquer outra cor. Ok? Preenchido. Se eu quiser duplicar essa camada, eu posso fazer como no Illustrator. Tá? Eu usei o Alt, vê que eu estou na mesma camada ainda. Eu não criei uma nova camada, eu dupliquei aqueles pixels que estavam selecionados na mesma camada. E eu vou usar agora Ctrl T ou editar, transformar, onde está? Transformação livre. Ctrl T de transforme e vou reduzir o tamanho desse objeto para que eu possa fazer a pupila. Antes de editar, de mexer na cor, eu tenho que confirmar, então eu vou aqui confirmar, transformar ou apertar Enter para essa grade sair da tela. Então, ok, essa transformação foi aplicada. E agora Shift F5, vamos escolher uma outra cor. Opa. Shift F5, cor, e por que não veio o diálogo, não sei. Então eu vou só trocar a cor aqui. Vou colocar a cor do primeiro plano. Foi. Tá, agora eu troquei para a cor do primeiro plano e ele trocou. Não sei por que ele não foi. Eu vou Ctrl D, vou selecionar, cancelar a seleção, Ctrl D. E vou aproximar bastante aqui o zoom, para vocês enxergarem a malha de pixels. Então, aqui a gente está vendo que não tem um círculo. A gente tem pixels pintados de cores diferentes. Aqui eu não consigo mais dar zoom, porque esse aqui é o tamanho do pixel. E eu tenho, na verdade, só dois objetos, duas massas, duas malhas que estão pintadas com cores diferentes. Então, tanto é que se eu quiser selecionar agora essa bolinha interna aqui que faz a pupila e quiser pintar, eu não consigo, assim como eu fazia no Illustrator. As ferramentas que o Photoshop vai me dar são ferramentas que vão operar em cima da malha. Então, vamos trocar aqui. Como é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso dizer para o Photoshop, olha só, eu estou aqui com a ferramenta letreiro elíptico, vou fazer essa seleção aqui, eu posso vir em selecionar, transformar seleção. Ó, eu
tenho essa área aqui e eu quero que essa área, ó, vamos confirmar a seleção, eu quero que essa área tenha essa cor aqui. Vamos trocar uma cor bem diferente aqui para a gente enxergar. Shift F5, cor do primeiro plano. Aí o Photoshop sabe o que fazer. Outra coisa que eu posso fazer é desfazer a seleção, ver que agora, de novo, é só uma massa de pixel que eu tenho. Eu vou trocar para, por exemplo, essa aqui, ó, ferramenta seleção rápida. Essa ferramenta seleção rápida vai fazer uma seleção com base na semelhança da cor. Então eu clico uma vez, mantenho pressionado e ele, ó, achei essas cores aqui que são parecidas. Então agora eu vou trocar de cor e vou preencher novamente. Viu que ele manteve a cor que está atrás? Por quê? Porque ele não sabe o que é pupila e o que não é. Ele não sabe que tem dois círculos. Ele sabe que tem pixels. Então, Ctrl D, está aqui o meu desenho. Se eu quiser apagar essa área, eu posso voltar como era, né? Ctrl Alt Z, ou tem que desenhar de novo, gente, tá? Não tem como separar isso aqui, tá? Tem que fazer uma seleção melhor, a gente vai ter aulas sobre isso, mas por enquanto é o que a gente consegue fazer. Bom, a gente quer então duplicar esses olhos para colocar aqui para o outro lado. O que a gente pode fazer? A gente pode duplicar a camada e para isso a gente pode arrastar a camada olhos até o ícone nova camada. A gente pode usar Ctrl J e a gente pode também manter o Ctrl pressionado, clicar em cima da miniatura da camada, Ctrl C, Ctrl V e ele vai copiar. Eu vou usar Ctrl J porque é um atalho, eu acho um atalho interessante, aí com o mover vocês podem mover para o outro lado. Bom, agora a gente tem dois olhos, tá? Então, como vocês devem estar imaginando, daqui a pouquinho isso aqui vai escalar de um jeito assim bem complexo. A gente vai ficar com muitas camadas e vai ficar bem difícil de gerenciar. A gente pode, por exemplo, ó, já que a gente sabe que os dois olhos vão ficar sempre juntos, a gente pode selecionar as duas camadas com um Shift. A gente vem aqui no menuzinho do lado e escolhe mesclar camadas. Ele vai mesclar as camadas que estão selecionadas. E agora a gente move as duas juntas. Para fazer os outros objetos, é tudo do mesmo jeito. Tá? Criando camadas, movendo e etc, etc. Tem um outro jeito de fazer esses desenhos com primitivos no Photoshop, eu vou mostrar aqui para vocês, que são exatamente essas ferramentas de desenho aqui, a ferramenta retângulo, retângulo arredondado, etc, etc, que são as mesmas primitivas que a gente tinha no Illustrator. Aqui a forma de trabalhar é bem diferente, isso aqui é a única parte, elas são as únicas ferramentas de desenho vetorial que tem no Photoshop, mas é bem difícil, assim, é bem incomum usar essas ferramentas, tá? Elas estão aí mais como para um apoio, porque quando a gente quer fazer ilustração com poucas cores, sem sombras e volumes, a gente faz no Illustrator. Quando a gente quer fazer logos, quer fazer tipografia, a gente vai fazer no Illustrator, tá? No Photoshop a coisa vai ficar mais restrita à correção, tratamento de imagem, à correção de cor e, lógico, a pintura digital. Então, mas só para a gente conhecer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos selecionar, vamos fazer o resto do desenho usando essa ferramenta. Vocês vão ver que vai ser bem mais fácil. Vocês vão selecionar aqui retângulo, aqui onde diz preenchimento vocês vão escolher qualquer cor e vão fazer aqui o desenho do nariz. E aí vocês olham que, percebem que ele criou aqui uma camada nova, chamada retângulo, exatamente o que o Illustrator faria, e que vocês podem trocar de cor. Tá, para trocar de cor, vocês têm que ter o seguinte, a camada tem que estar selecionada e a ferramenta retângulo tem que estar selecionada. Essa é a forma de vocês avisarem no Photoshop que vocês estão fazendo uma operação sobre uma camada vetorial.
Tá? Até aqui, nesse menuzinho, vocês têm 3 opções: forma, demarcador e pixels. Se vocês usarem forma, é como se fosse o Illustrator, ele vai tratar esse objeto como se fosse um vetor. Se vocês usarem pixels, é como a gente estava fazendo antes, ele vai criar camadas. E demarcador é uma coisa que a gente vai ver mais para frente nas nossas aulas. Então, eu vou deixar aqui em forma e vou desenhar um outro. Tá, vamos ver aqui. Vou desfazer toda a seleção, tô com um preenchimento cor-de-rosa aqui e vou desenhar outro. A ordem é como no Illustrator também, né? A gente pode colocar para cima e para baixo desse jeito aqui. E aqui vocês estão vendo que parece que ele está com um contorno, né? Se eu quiser, por exemplo, tirar o contorno, eu tenho que selecionar os 2 objetos. E aqui eu posso colocar 0 contorno. Eu vou colocar um contorno preto. Vou colocar um contorno um pouco mais espesso. Vamos ver como é que fica. Tá? Traçado aqui, preto. Acho que 3 foi demais. Vamos colocar 2. Que aí vocês enxergam bem direitinho, tá? Então, tudo que tem contorno são as formas e o que não tem são as camadas. Então, aqui eu vou Ctrl T, opa, essa aqui, Ctrl T, e aí eu vou mudar o tamanho para ele ficar aqui mais desse tamanho certinho aqui. E aí só vamos continuando. Então agora eu não preciso mais criar camadas, ele cria automaticamente para mim. Eu só preciso escolher a cor. Opa, acabei trocando de cor. Só preciso escolher a cor e fazer o desenho. Aqui, se eu estou com a ferramenta selecionada, a camada selecionada, vê que ela fica com umas alças indicando que qual é o objeto que está escolhido. E aqui ela fica realçada também nas camadas. Eu troco a cor dela por aqui. Vocês devem ter visto que dá para trocar também por... Agora acho que eu fechei. Sim. Então vamos ver aqui, não tem nada selecionado. Vamos criar um polígono. Tá, no Photoshop o polígono vocês vão poder definir os lados aqui em cima, nessa barra superior, que deve estar bem difícil de ver, mas aqui na parte de cima. E aí vamos criar um triângulo, estou com o Shift pressionado, 3 lados. Ele criou de novo com esse contorno aqui clarinho. Vamos mudar aqui. E continua valendo ali Ctrl T. Se vocês usarem o Alt e o Shift, ele faz a escala a partir do centro. E aí vocês podem manter o Alt pressionado, duplica. Vou usar essa ferramenta aqui para revelar e esconder, para a gente ver qual das duas que eu quero trocar de cor. Eu vou trocar de cor, então, dessa aqui de baixo. Vou selecionar a ferramenta, vou clicar em cima da ferramenta Forma e vou escolher uma outra cor. Tá, eu gostaria que essa de cima, que esse triângulo cor-de-rosa fosse para cima, ficasse em cima. Então, para isso, eu vou usar o atalho no Photoshop diferente, é Ctrl Shift colchete, tá? Então, um colchete vai todo para baixo, fica olhando nas camadas, por favor, e um colchete vai para cima. Então, é o colchete que está aberto para a esquerda, que vai para baixo, e o colchete que está aberto para a direita vai para cima. Tá, pessoal? É isso, tá? Sobre essa ferramenta no Photoshop. Vocês podem terminar o desenho da mesma forma que vocês terminaram o desenho do Illustrator. No final, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão esconder essa camada aqui da arte original. Vocês vão em arquivo, quem está no Photoshop CS6, vai arquivo, salvar para web, que aqui eu acho que está aqui, salvar para web legado, tá? No Photoshop CS6 é arquivo, salvar para web. E quem está no CC vai fazer arquivo, exportar e exportar como. E aqui vocês vão escolher onde e o formato. Então, vocês escolhem um PNG, podem desmarcar a transparência.
Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês que aqui vocês têm uma ideia do tamanho e das dimensões em pixels da imagem. Então, por exemplo, quando eu coloco a transparência, ela fica um pouquinho menor, tá? Então, é isso que vocês vão clicar em exportar tudo, vão definir onde vocês querem salvar, e é basicamente isso, tá? Eu sugiro que vocês terminem todo o exercício. Eu não vou terminar porque ele é super repetitivo e vocês podem ir trocando a forma de desenhar um pouquinho com as formas e um pouquinho com as camadas. Até a próxima!